Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que vocês estão assistindo esse nosso encontro. Hoje nós estamos na nossa 12ª aula sobre a nossa disciplina de noções de direito constitucional e administrativo, e nós vamos falar sobre um tema muito legal do direito administrativo, que são os atos administrativos, tá? Nós vamos falar sobre o conceito de ato administrativo, quais são os elementos que configuram o ato administrativo, os atributos, as prerrogativas, né, do ato administrativo, existência, validade e eficácia dos atos, vícios e extinção dos atos administrativos, tá bom? Então, você pode se perguntar assim, o que é o ato administrativo, né? O ato administrativo, em outras palavras, antes de a gente ter o conceito, é um instrumento pelo qual a administração pública desenvolve suas atividades. Pararam para pensar por esse aspecto? Né? Então, é a exteriorização da vontade do agente da administração pública e de seus delegatários, nessa condição que, sob o regime de direito público, visa a produção de efeitos jurídicos a fim de atender o interesse público. Então, é um instrumento pelo qual a administração pública, por meio de seus agentes, porque o ato administrativo vem sempre de uma pessoa vai assinar o ato administrativo, e é por meio desse ato que a administração pública exerce a sua vontade, tá? Então, quais são os elementos do ato administrativo? Primeiramente, a gente tem um sujeito, que é aquele que produz o ato, é aquele que tem a competência para praticar o ato, né? É um diretor, é um coordenador, é um ministro, é um secretário, né? É um comandante, é um superintendente, né? Quem é a pessoa que tem essa competência, tá? E o objeto é o efeito jurídico e prático que se produz ou a modificação por ele trazida no ordenamento jurídico. Ou seja, é o assunto, ou melhor dizendo, é, a, é a execução do que o ato está propondo. É a matéria do ato que está sendo apresentado. Né? Então, por exemplo, uma portaria de nomeação de um servidor público, assinado pelo ordenador de despesa, né? Que vai ser o secretário, o reitor da universidade, por exemplo. Né? E qual é o objeto? É a nomeação. Tá? Em relação ainda aos elementos do ato administrativo, né, quanto à forma, é o modo pelo qual o ato aparece e revela sua existência. É por meio de uma portaria, é um decreto, é uma instrução normativa, tá? A finalidade é o resultado que se pretende alcançar, né, que deve ser sempre de interesse público, uma nomeação, uma contratação, a regulação de um horário, não sei, né? E o motivo é o pressuposto de fato e de direito que fundamenta o ato administrativo. É a necessidade de contratação, é a necessidade de regulamentar uma determinada matéria, é a necessidade de desfazer um vínculo, certo? São atributos do ato administrativo, né? Prerrogativas, nós estamos falando aqui de prerrogativas do ato administrativo, né? A primeira é a presunção de legitimidade, né? Estabelece que os atos administrativos são válidos perante o direito até prova em contrário. Então, eles têm essa presunção de veracidade e de legitimidade. É uma prerrogativa do ato administrativo, tá? Ele é presumidamente legítimo até que ele seja revogado ou anulado, tá? E ele é típico, que significa o quê? Que determina que o ato deve corresponder a figuras definidas pela lei como aptas a produzir determinados resultados. Então, eu já falei para vocês, a nomeação ou exoneração de um servidor é feito via decreto, né? Quando você instala o servidor dentro de alguma diretoria ou alguma coordenadoria, né? Aí pode ser uma portaria. Então, assim, o ato administrativo pode depender de acordo com a matéria que está sendo tratada, né? Uma outra prerrogativa do ato administrativo é a autoexecutoriedade, né? Que permite promover a execução material dos atos administrativos para cessar violação à ordem jurídica sem necessidade de buscar o judiciário. Ou seja, a própria administração pública, e aqui eu não estou me referindo só ao poder executivo, né? Porque todos os três poderes emitem atos administrativos, né? Eles auto-executam suas próprias ordens. Então, é para nomear? É para contratar? É para rescindir? É para regulamentar alguma coisa? Então você não precisa ficar buscando o judiciário para poder
contratar ou para poder demitir o tempo todo, tá? Um outro tributo é a exigibilidade, porque uma vez que o ato está emitido, né, possibilita a aplicação de sanções em caso de violação da ordem jurídica, sem necessidade também de buscar o judiciário. Então, uma vez que o ato ele está publicado, ele passa a ser exigível, né? Uma outra característica é a imperatividade do ato administrativo, que confere a certos atos a capacidade de vincular unilateralmente particulares a deveres jurídicos, independentemente da concordância deles, né? Então vejam, você pode ter ali é, o ato imperativo, o ato administrativo, ele é imperativo, ele é mandamental, ele deve ser cumprido, o servidor ou o setor, gostando ou não. Por isso que ele fala em imperatividade, né? Em relação a outros requisitos, né, como existência, validade e eficácia dos atos, vamos falar um pouquinho sobre existência, né? Porque quando que um ato administrativo ele existe, né? É importante a gente pensar, né? A existência está relacionada com o cumprimento integral do ciclo jurídico de sua formação. Ele passa a existir a partir da sua publicação, a partir da sua publicação, tá? Ele é válido conforme os requisitos legais de ingresso na ordem jurídica. Ele é válido, você vai analisar os requisitos formais e materiais de validade, tá? Então, você vai analisar, por exemplo, se aquela pessoa tinha competência para poder emitir aquele ato, se aquele ato está dentro não só da competência funcional, mas da competência do setor, né? Para ele produzir efeitos na ordem jurídica, né? E a eficácia está relacionada com a aptidão do ato para produzir os efeitos jurídicos esperados, né? Então, aquele ato, ele se propõe a produzir os efeitos, vamos imaginar, eu sempre gosto de dar o exemplo do ato de nomeação de servidor. O decreto, ele está determinando a nomeação do servidor, por exemplo, né? Ele está determinando isso ou não, né? Então, para você analisar a questão da eficácia, tá? Já os vícios dos atos, são fatores que podem atingir qualquer dos elementos do ato administrativo, como sujeito, objeto, forma, finalidade e motivo, né? O sujeito, alguém que não era competente para fazer, fez. Então, esse ato é viciado. O objeto, aquela pessoa poderia ter regulamentado, poderia ter estabelecido o que consta naquele ato, sim ou não, né? A forma, aquele ato foi feito seguindo a forma adequada, né? Por decreto, por portaria, por instrução normativa, tinha que ser aprovado por um colegiado, ou ele basta a vontade do chefe do setor, né? A finalidade, ele atinge a sua finalidade, aquele ato, da forma que ele foi divulgado, ele atinge a sua finalidade, e o motivo que é a razão de existir do ato, é a necessidade de comunicação, demanda por serviços, e por aí vai, tá? E esse ato ele pode ser levado à nulidade ou à anulabilidade, a depender do vício que está sendo constatado, né? Existem algumas formas de você corrigir esses vícios, né? Um deles é invalidar o ato, que retira o ato do mundo jurídico. O ato administrativo ele pode ser convertido, né? Ou seja, você pode fazer um adendo, uma complementação, você pode fazer uma republicação do ato. Redução ou reforma, né? Que exclui a parte inválida do ato, mantendo a parte inválida, mantendo a parte válida. Ou o ato pode ser também convalidado, que é quando ele retira com efeitos retroativos o vício do ato administrativo, tá? Então, vamos imaginar que você tenha tido um decreto de nomeação de um servidor a partir do dia tal de julho, tá? A partir do dia da nossa aula aqui, dia 23 de julho, tá? Só que esse servidor entrou em exercício, na verdade, a partir do dia 1º de julho. Então, você pode ter um outro ato estabelecendo, preservando a nomeação do servidor, agora estabelecendo como data ideal de contratação, né, a data correta de contratação, dia 1º de julho, tá? Aí é um ato de retificação, tá? E os atos administrativos, eles são extintos a partir de
a partir de quando ocorre o cumprimento integral dos seus efeitos, né, o esgotamento do conteúdo por execução material ou termo final. Às vezes o ato é por prazo determinado, às vezes ele é apenas para poder cumprir uma determinada finalidade, essa finalidade fica exaurida, né? Desaparecimento do sujeito ou do objeto, renúncia do beneficiado com o ato, ou a retirada do ato por revogação, anulação, cassação, caducidade ou contraposição. Tá bom? Pessoal, para hoje era isso. Desejo para vocês ótimos estudos e até a próxima semana. Um abraço a todos.